este Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, faz de ti um campeão. Amém. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, te sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há Deus como este Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como este Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, faz de ti um campeão, faz de ti um campeão. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Ficamos de pé, vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nesta noite. Nós temos hoje um culto com a participação das irmãs do nosso grupo de intercessão, círculo de oração. E nós vamos nesta noite nos banquetear. Quem veio buscar vitória nesta noite? Deus tem uma palavra para cada um de nós. Vamos estar ligadinhos no céu, conectados com Deus. Não deixe que nada roube a tua atenção, porque hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória. Salmo de número 84. Vamos ao Salmo de número 84. Salmo lindo, maravilhoso, dos filhos de Corá.
onde Deus já começa a falar conosco nesta noite. Ele é o Deus verdadeiro, Ele não muda. Sua palavra é imutável, suas promessas não falham. Se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. Salmo de número 84. Quem não tem a Bíblia Sagrada, acompanhe aqui no nosso Data Show. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem alguns aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Põe a sua Bíblia no banco. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que a direção do Senhor esteja conosco durante todo esse culto. Nos louvores, nos testemunhos e também na mensagem da sua palavra que vai vir ao nosso coração nessa noite. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos orar ao Senhor. Vamos acompanhar o pastor Lauro Schlesser, que vai orar conosco nesta noite, e a bênção do Senhor estará sobre nossas vidas. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Como disse o pastor Silas, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, te louvando, te agradecendo por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem dado, em que o Senhor permitiu estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvarmos o Teu nome, bendizer a Ti, Senhor, que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, tudo pertence a Ti, Senhor. Agora o Teu povo está na Tua casa, Senhor, onde já foi lido a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos para comer o pão do céu nesta noite. A Tua palavra que vai ser pregada, Senhor, vai ser distribuída a cada um de nós, esse pão do céu. Ó Deus de maravilhas, estenda as Tuas mãos santas, Senhor, para suprir as necessidades de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos e das Tuas servas que aqui estão essa noite. Se alguém entrou aqui, Senhor, com qualquer enfermidade, nesse momento, Senhor, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, seja desfeita agora, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção venha recair sobre cada um dos Teus filhos. Também, Senhor, se alguém está triste, venha alegrar os corações nesta hora, Senhor. Aleluia, que o Teu Espírito Santo venha envolver cada um dos Teus filhos nesta hora. Dá a Tua bênção, Senhor. Se alguém tem um problema de qualquer sorte nessa noite, o Senhor é a solução dos problemas. Pai eterno, faz com que nesta hora, Senhor, todos possam esquecer dos problemas e Te louvar unicamente nesta noite. Direcionar nossos pensamentos, Senhor, ao trono da Tua graça. Sim, porque de lá vem bênção, de lá vem vitória, de lá vem tudo que nós necessitamos. Pai, abençoa esse culto na sua continuação nessa noite. Tudo que vai ser apresentado, recebe nessa noite os louvores, as gratidões do Teu povo. Nós pedimos agradecidos, Pai, em o nome de Jesus, para a Tua glória.
Amém e amém. Aleluia, Jesus. aleluia. Antes de sentar, dá um abraço nesse seu irmão, cumprimenta ele nessa noite. Diga como é bom estar do seu lado nessa noite para adorar a Deus. Cumprimenta, vai no banco de trás, da frente, dê um abraço nessa pessoa e diz como é bom estar aqui na casa de Deus, do seu lado nessa noite para adorar o nome do Senhor. Vamos passar o microfone aqui de direito essa noite. Irmã Marlene Malaquias, por favor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui neste culto com a participação do Círculo de Oração Feminino da nossa igreja. Nós louvamos a Deus porque este culto é o culto que nós vamos fazer, o culto de encerramento de ano. É o último culto deste ano de 2014. Mas nós podemos glorificar a Deus porque a palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus é verdadeira. Já ouvimos a leitura que o pastor Silas fez, maravilhosa. Mas eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus para a base das minhas palavras, que está em Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Pode ficar do mesmo jeito que estão assentados. E diz assim a palavra de Deus: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos felizes porque nós estamos perseverando em oração. Nós estamos hoje num culto de ação de graça. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por mais um ano de vitória que o Senhor nos tem dado. E se este ano você orou e não recebeu a tua vitória, persevera em oração porque você vai receber. No tempo certo, no dia certo e na hora certa, o Senhor vai responder o teu clamor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por isso nós queremos dar graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Porque Ele é maravilhoso. Irmãos, eu gostaria de convidar a todas as irmãs que participam do nosso círculo de oração a sentar-se nessa coluna aqui, à minha direita, para nós louvarmos ao Senhor. Aqui já foi dispensadas as cadeiras aqui na frente, que os irmãos estavam ali. Obrigado, irmãos, porque cederam o lugar para as nossas irmãs. Então, por favor, as irmãs que são do círculo de oração, assentem-se nessa coluna aqui de cadeiras, tá? Para nós louvarmos. As irmãs que estão aqui nas outras laterais, por favor, venham assentar-se aqui do lado, para nós louvar o Senhor. Em seguida estaremos louvando com os nossos louvores que nós sempre cantamos para exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe. As irmãs da diretoria, para tomar assento aqui ao nosso lado esquerdo. Por favor, as irmãs que fazem parte da nossa diretoria. Hoje é um culto de ação de graças, irmãos. Venho aqui em cima, não vou nomear nome por nome, mas as irmãs sabem. Quem faz parte da diretoria do círculo de oração, vem aqui a pedido da nossa líder, a irmã Salma, que está pedindo para as irmãs virem aqui. Que Deus abençoe. Pode vir, irmã Irilene. Tem mais a irmã Elisângela, a irmã Dulcilete, que está machucadinha, mas ela vai dar um jeitinho para subir, né? Obrigada às irmãs que ouviram o nosso convite, né? A irmã Irene também, pode vir, irmã Irene. Venha, querida, pode vir. Então, que Deus abençoe. Sobrou mais lugarzinho para as irmãs que estão assentadas mais atrás, vim sentar na frente. Por favor, queridas, venham assentar aqui na frente, para nós louvarmos. Em seguida estaremos louvando. Nós agora vamos ouvir os louvores da nossa harpa cristã, pela irmã Leila e a irmã Esther. Desde já, irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós neste ano. Que Deus abençoe grandemente a cada irmão, a cada irmã, aos nossos pastores, hoje na pessoa do pastor Silas, pastor Lauro, que são da nossa diretoria. Muito obrigado pelo apoio que tem nos dado esse trabalho do Círculo de Oração. Que Deus abençoe grandemente o ministério da nossa igreja, o nosso pastor Cezino, que está ausente, pastor Reuel e todos os demais obreiros da casa do Senhor que tem nos apoiado. Que Deus abençoe grandemente. Vamos perseverar firmes no Senhor e sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Depois das irmãs estarem louvando, a leitura da palavra de Deus com a irmã Lenira e a oração com a irmã Beth Miller.
Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Também cumprimentamos aos irmãos que estão nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pela internet. E hoje é uma noite de salvação, uma noite de vitória. Por isso assista esse culto até o final. Ouça esse culto e eu creio que o Senhor irá falar conosco, amém? Vamos louvar ao Senhor. Abra a tua harpa 94. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. 94. Você que está em casa, abra sua harpa, não perca a oportunidade para estar louvando ao Senhor. A luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Cante com vida, louve ao Senhor. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Aleluia. Em continuação, 108. Pelejar por Jesus. É o que estamos fazendo aqui, né? Onde passamos um dia maravilhoso na presença do Senhor, que não dava nem vontade de sair ali fora para ir no banheiro, porque não poderíamos perder um minuto sequer. A glória do Senhor baixou nessa igreja e fomos realmente abençoados pela glória do Senhor. Aleluia. 108. Jesus.
dê-nos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Eu convido a igreja a estar de pé. Vamos louvar o coro pela última vez e em seguida ouvir a palavra do Senhor. Se põe de pé. Bem forte, vamos louvar ao Senhor. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Amém. A leitura com a irmã Lenira. Aleluia. Vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém, amados? Abram a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus não dará bens aos que lhes pedirem? Ele faz uma pergunta, Jesus. Agora é você que responde. Ele pode dar o que é bom ou não pode, irmã? Amém? Orando a irmã Beth Miller. Aleluia. A paz do Senhor, querida igreja. Oramos. Soberano Jesus, querido Pai. Senhor, te louvamos, Jesus querido. Te louvamos, Senhor, por mais um culto. Te louvamos, Senhor Jesus, porque, Senhor, conseguimos chegar até aqui. Pai, perdoa nossas fraquezas, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Pai, o nosso culto nesta noite.
Ah, querido Jesus, mas muitos, Senhor, não estão, Senhor, conseguindo te agradecer. Ah, Pai, muitos aqui, Senhor, estão atribulados pelas lutas do dia a dia, pelas aflições, pelas preocupações, Senhor. Pai, vidas aqui chegaram angustiadas. Senhor, vidas chegaram aqui, Senhor. Ai, Jesus, decepcionada. Mas Tu és aquele que vê tudo e sabe de tudo, querido Jesus. Entra, papai querido, agora com providência. Entra com socorro do céu, porque Tu és o Deus. Tu és aquele que entra na gassúbia, vácia, comprácia do órdia, amantui, capaçui, convérdia. Regai andorte de confra do Cassio condórdia. Ei, contra sobre de capra. Capra não para ti. Deus tem um socorro para ti. Por que tu andas assim? Não, Deus diz para ti, levanta a tua cabeça. Te levanta porque Ele é quem te ergue. E nesta noite tu terás um bálsamo. Nesta noite Deus dará para ti, um bálsamo. Ai, um bálsamo cicatrizante que entra na tua ferida e apaga as palavras tristes de decepção que tu ouvisse. Não, o Senhor te diz assim, levanta, camanto e para sobra, e degaia, porque Deus é aquele que vê tudo. Por que tu andas assim? Não, te levanta como mulher guerreira nesta noite. Ebra, ociou, redai, o confra, e consibre, indigai, corrou, prantu, guiácia. Olha um bálsamo chegando para ti, olha, porque Ele vê tudo e Ele é Pai. Pai é aquele que abraça. Senta-se, filha, abraçada, com comprácio, com regaço, com manto, com aprazíbria. Ai, Deus, tu tens um remédio todo especial, eficaz contra a dor, contra a decepção, contra as hostes infernais que vêm. Ah, Senhor, tu dissipas as trevas, tu combate, porque tu és o Todo-Poderoso e o maior aqui nesta noite. O maior é tu, Senhor, para desfazer o ardor do forgueiro, de cabra, do órdia, do comprácia, do rodeia com ibra. Deus, eu te louvo, porque tu estás presente. Senhor, toma a direção daquele, Senhor, que irá pregar a tua palavra. Os louvores, Deus, para ti nesta noite. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido Jesus, e amém. A paz do Senhor, querida igreja. Podeis tomar assento. Nós vamos ouvir a irmã Elisiane louvando ao Senhor com um de seus hinos. E você vai louvar ao Senhor juntamente com ela. Vai mandar glória para cima, para Ele mandar bênção e vitória para você. E eu, antes da irmã orar, eu estava ali sentada e veio ao meu coração um versículo do Salmo 42 que diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então eu creio que tem alguém aqui esta noite necessitando dessas palavras que o Senhor já tem falado, né? Então sinta-se abraçada pelo Senhor. Sinta o abraço do Espírito Santo como uma brisa suave caindo sobre você. E continue louvando e glorificando o nome dEle. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, vamos louvar o nome do Senhor, que Ele merece, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, abre o teu coração, querido, e adore a Ele aqui esta noite, que através da tua adoração o Senhor fará milagres. Aleluia. Já não há luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito
difícil, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, hoje lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada impedirá, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. Oh, toca, Pai, vai tocando agora, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre ti. Levanta as suas mãos e peça pro Senhor Jesus aquela bênção que você tanto necessita, que você não sairá da presença dele enquanto ele não te entregar a tua bênção. Que o Senhor Jesus pode te tocar aqui esta noite, consolar o teu coração, curar as tuas feridas. Oh, aleluia! A unção de Deus sobre nós aqui, Senhor. A unção de Deus sobre mim. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. O ciclo de oração Monte Sinai cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Vamos se pôr de pé, louvar ao Senhor. Deus maravilhoso. O seu inário 35. Quantas trouxeram o inário? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Todas juntas, vamos lá. Eu louvo a Deus, estou sozinho. Eu louvo a Deus, meio a multidão. Eu sou igual aos passarinhos. O meu maior prazer é viver pra louvar a Deus. Oh, Deus maravilhoso.
maravilhoso. Nesse momento, Jesus, estamos adorando o teu nome. A nossa família é para te adorar. A nossa vida é para te servir com gratidão, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito para nós durante esse ano, Jesus. Receba a nossa adoração. A ti seja a glória, Jesus. Aleluia. Aleluia. Está gostoso esse lugar. Tome assento, por favor. Dá para dar um glória a Deus aí, meus irmãos? Está gostoso esse lugar. Nós queremos fazer menção das pessoas que nos alegram com sua visita essa noite e cooperação nesse culto. Nosso pastor está atendendo umas pessoas e em breve estará conosco aqui, como sua esposa, irmã Elba também. E ele pediu que dessemos continuidade até ele chegar. Meus irmãos, está conosco o pastor Fábio Pimenta, de Antonina, no Paraná. Pastor Fábio, é um prazer tê-lo aqui novamente. Esteve aqui num seminário com a juventude. Deus usou maravilhosamente. Ele está conosco essa noite e vai ser o mensageiro dessa noite, trazendo a palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. E também está conosco o presbítero Fernando Carneiro. Fernando acompanha o pastor Fábio Pimenta. Muito obrigado por estar conosco. E o nosso irmão João, da cidade de Vencelar Brás. Onde está o irmão João? Aí está o João, né? Esse é o Joãozão, né? Não, Joãozinho, João, né? Isso, muito obrigado. Está com vocês também, João? Isso. João é o guarda-costa, né, João? Hã? Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Nossos missionários, irmã Alenir Bernardino Buch. Primeira missionária dos Gideões, aí está ela, serva de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. E do seu lado está a última, né? A Ilza, né? A Ilza está na Bahia. Ô Ilza, fica de pé, Ilza. Isto. É remanescente, né? A Ilza é a bênção de Deus, né? E também o pastor Cipriano. Onde está o pastor Cipriano? Fica de pé, pastor Cipriano. Ele do Amazonas. A história dele é muito linda, muito maravilhosa. Está conosco novamente. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Meus irmãos, aqui nós queremos ver a diretoria do Círculo de Oração. Esse é o último culto do ano, né? Esse é o último culto de vocês com a participação esse ano. Fica de pé a diretoria, por favor, irmã Salma, irmã Marlene Malaquias, irmã Ruth. Esse é um batalhão, né? Fala mal delas para você ver, né? O cajado de Jeová bate na cabeça, que não é brincadeira, né? Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês. Todas que compõem o Círculo de Oração, fica de pé aí. Aqui embaixo, todas que compõem aí. Fica de pé, isso. As mulheres que oram, que choram. Ontem jejuaram até 4 horas da tarde aqui, foi uma bênção, né? Estava uma glória de Deus aqui. Amém? Muito obrigado. Mais alguém, meus irmãos, que coopera conosco nessas duas alas da direita aqui? Se você coopera conosco, dê um sinalzinho com sua mão. Nas duas alas da esquerda. Alguém que coopera conosco essa noite. Não tem mais ninguém? Vamos ficar de pé e vamos dar aquele bem-vindo que só Camboriú sabe dar, né? E depois você vai procurar alguém, dar um abraço e dizer o quanto você está alegre pela visita desses nossos irmãos. Mão direita aos céus, bem alto, bem forte, e diga: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Você vai abraçar alguém? Vai, isso. Diga, como é bom ter você aqui esta noite. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu volto o microfone aqui de direita, irmã Salma. É com muita alegria, eu saúdo toda a igreja com a doce, maravilhosa paz do Senhor. Amém? Para nós, é um prazer muito grande hoje, né? Nós dizermos assim, concluindo o ano dos nossos cultos, todo mês.
do Círculo de Oração Feminino. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. 9 anos está completando agora que estamos aqui, junto da irmã Ruth, irmã Marlene, toda a diretoria do Círculo de Oração. Eu olhando para essa diretoria, eu louvo a Deus por cada uma de vocês. Hoje, quando eu olhava Beth Miller orando, eu lembrei-me quando essa mulher começou a vir na tarde de Vitória. E aqui Deus falou com ela e hoje ela faz parte da diretoria coordenando a equipe de visita. E ela tem se dedicado a visitar, andar. Quantos anos? Hoje Deus levantou a irmã Eunice, que tem se colocado à disposição com seu carro, mas caminhava a pé junto com a Marlene Malaquia. Que Deus abençoe. Ela está caminhando e eu vejo irmãs que entraram, como a irmã Elisângela, outras irmãs que Jesus salvou aqui no Círculo de Oração e hoje estão na diretoria. Irmã Edilene e muitas outras. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pela irmã Marlene, que todas as manhãs está aqui com a equipe orando, porque não é só as dirigentes, é todas vocês. Ontem estivemos aqui o dia todo. Irmãs, como a irmã Dominga Saragossa, outras irmãs já quase não, com seus 80 anos, né, irmã Dominga? E está aqui louvando ao Senhor. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Silas, pastor Cezino, irmã Elba e todos aqui presentes. Eu posso mencionar o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque se a gente fosse chamar cada uma de vocês, né, irmã Ruth, para testemunhar o que Deus fez, todas vocês aqui iam testemunhar. Mas Deus, Ele conhece a cada um de nós. E Ele vê cada obra, cada esforço está diante de Deus. Quanta contribuição, quanta mão estendida. E isso está diante do Senhor. E naquele dia o Senhor vai te recompensar. Outro dia eu estava no círculo de oração, na consagração de terça-feira. E eu olhava uma irmã orando, outra, e eu escutava quantas orações. Quantas pessoas que não imaginam e estão sendo abençoadas por essas orações. Então, amadas, amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero ser rápida, convidar a Leila e a Esther para vir louvar a Deus. E já com esse hino nós vamos fazer a arrecadação da oferta. O pastor Sila vai me ajudar. E já queremos passar para o pastor. O pastor Sila. Obrigado, pastor. Deixa eu ajudar a irmã Salma aqui. Quem recebeu o envelope aí? Levante seu envelope. Essa oferta aqui é para ajudar o trabalho das irmãs, que agora em janeiro, é janeiro? Em janeiro elas têm o seu congresso. Esse é o último culto. Daqui para frente elas não têm mais atividade nenhuma. Vão ter que vender salgadinho e alguma coisa a mais para ter o seu congresso no mês de janeiro. Então essa oferta é para o caixa das irmãs do Círculo de Oração. E eu pediria que você nessa noite reforçasse. São irmãs que não medem esforço para estar aqui jejuando e orando. Todas as manhãs tem um grupo. Terça-feira de manhã elas têm consagração. E como a quarta-feira do mês foi ontem, elas ficam o dia inteiro em jejum aqui. Quando muitos homens não conseguem consagrar suas vidas, essas mulheres deixam sua casa, sua família e estão aqui. Então eu gostaria que você abençoasse elas nessa oferta. Semeie nesse campo, é um campo fértil. Use a sua semente nessa noite, porque é um campo fértil. Coloque dentro do seu envelope essa oferta, enquanto as irmãs vão louvar a Deus. E esta oferta vai para o caixa do Círculo de Oração. Quem entendeu, diz amém. Que Deus te abençoe. Vamos lá.
Glória a Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém. Aleluia, Jesus.
Muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento, para nós recebermos o nosso pregador nessa noite, né? Irmão Pimenta. Fábio, né? Fábio Pimenta. Glória a Deus. Deus tem bênção para nós nessa noite aqui, além daquilo que já operou nessa noite aqui. Deus abençoe o irmão Fábio, está aqui. A igreja, o púlpito é seu. Deus o abençoe. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de estar retornando a Camboriú, aonde os servos de Deus aqui se reúnem para louvá-lo dentro desse templo que fora levantado para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Aguinaldo, sua esposa, sua família. Louvar a Deus pela vida do presidente desse campo, pastor Cezino, e de todos os irmãos que aqui militam, realizando a obra de Deus. Que o Senhor conserve a sua igreja abençoada e sobre ela derrame a sua misericórdia. Aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, por favor, abra no Provérbio 30, no verso 15, parte A. Livro dos Provérbios, o Provérbio 30, sua parte A, que diz: a sanguessuga tem duas filhas, Medá, Medá. Amém. Por favor, tomai os vossos assentos. Meus amados, o texto que acabei de ler é um texto profundo, deve ser bem analisado, pois faz parte da palavra de Deus. A Bíblia fora escrita para 3 propósitos. O primeiro propósito, ensinar. O segundo propósito, redarguir. E o terceiro propósito, consolar. Toda a Bíblia fora inspirada pelo Espírito Santo. A realidade que temos que entender, que a Bíblia é dividida em 2 partes. O Velho Testamento, que fala a respeito da aliança que Deus fez com Israel. A segunda parte, o Novo Testamento, a aliança que Deus fez com a sua igreja. Temos que usar toda a Bíblia como princípio e regra de fé. Mesmo o Velho Testamento doutrinando Israel, podemos usá-lo para não cometermos os erros que Israel cometeu e acertarmos como Israel acertou, tomando exemplo das histórias bíblicas relatadas na Velha Aliança. Nós temos o provérbio de número 30. Esse provérbio é um provérbio singular. Precisamos entender que a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado. O grande problema de algumas pessoas é não interpretarem a Bíblia Sagrada. E quando não se interpreta a Bíblia Sagrada, há um grande problema. Existem pessoas que tomam versos isolados e doutrinam as pessoas. Existem pessoas que não usam o texto e o contexto remoto ou imediato. Aí criam heresias
Eu já vi pessoas pregando por aí que no céu cabe apenas 144 mil, que Jesus é a primeira criatura do Pai, que o crente, para ir morar no céu, não pode comer carne de porco e tem que guardar o sábado. Pessoas pregando que Jesus é a primeira criatura do Pai. Ora, tamanha ignorância, porque não conhecem a Bíblia e a sua interpretação. Não podemos tomar um verso isolado da Bíblia, sem texto, contexto, seja ele remoto ou imediato. Temos que analisar a Bíblia bem. O grande problema de algumas pessoas é que usam a Bíblia como se ela fosse uma cartomancia. Ora, não podemos apenas tomar a Bíblia e dizer, aonde eu abrir a Bíblia, assim Deus falará comigo. Isso não pode servir como base doutrinária. Pode acontecer com você uma experiência, mas isso não pode ser uma regra, uma base doutrinária. Lembro-me eu, quando em um aniversário, os irmãos estavam reunidos, de repente, levanta um nobre irmão e diz, aonde abrir a Bíblia e os meus olhos focarem o verso, ofereço ao aniversariante. E assim estava escrito, de onde vem Satanás? Ora, não podemos usar a Bíblia de qualquer forma, é a palavra de Deus. Ela deve ser bem interpretada. Se você pegar, por exemplo, o Salmo de número 137 e o verso 9, você vai perceber que não podemos tomar um verso isolado, porque assim está escrito, feliz aquele que pegar seus filhos e matá-los, esmagá-los nas pedras. Por isso, temos que interpretar a Bíblia. Existem 22 linguagens, chamadas de linguagens interpretativas. Vou citar 3. A primeira se chama alegoria, a segunda se chama hebraísmo, a terceira se chama eu quero colocar uma palavra aqui, dentro desse texto, que ela é um pouco diferente do contexto que alguns aplicam ela. Eu poderia usar outra linguagem, mas ela vem de uma temática chamada ambiguidade. Porque o que eu vou usar aqui é 2 palavras para interpretar o provérbio de número 30. A primeira é o hebraísmo. E a segunda é a ambiguidade. Essas 2 linguagens que eu vou inserir dentro desse texto, porque só o hebraísmo seria um pouco difícil nós compreendermos a textualidade, eu focaria apenas um ponto, mas eu quero ir além. O que é o hebraísmo? A linguagem hebraísta é usada dentro do contexto como uma linguagem que efetiva a cultura judaica sobre a nossa cultura, que efetiva a linguagem judaica sobre a nossa linguagem. Por exemplo, nós somos um povo influenciado pela cultura judaica. Comemora-se uma festa no Brasil, chamada Festa da Páscoa. Essa festa não tem nada a ver com tradição brasileira, porque essa festa é uma festa de tradição judaica. A festa de tradição judaica é comemorada com 3 ingredientes: ervas amargosas, pão sem fermento e cordeiro sem tempero. Aqui no Brasil comemoram a festa da Páscoa com um coelho que bota ovo. Ora, isso é uma filosofia totalmente errada e um paganismo religioso. Em segundo lugar, quero deixar bem explícito que a linguagem hebraísta é usada para a nossa interpretação, porque nós falamos muitas palavras que têm originalidade do hebraico, e ela conduz, dentro da textualidade cristã, a entendermos diversos contextos bíblicos. É por isso que devemos usar o hebraísmo. Já a ambiguidade é a relação em que há uma alta justificação para que seja usado qualquer texto, não em uma forma negativa, mas em uma aplicação cabal de seu próprio contexto. Isso quero dizer
que nós encontramos aqui dentro do provérbio de número 30, do verso de número 15, a sua parte A. O que temos aqui? A Bíblia fala que surge um homem na história cujo nome é Agur. A Bíblia diz que ele era filho de Jaque. E a Bíblia também diz que ele era um maçaíta. Ora, por que esse homem aparece dentro do contexto? E o que tem a ver com a nossa fé cristã? A relação que tem com o povo cristão? Ele nos deixa um dos maiores exemplos a serem aplicados na nossa vida. Passamos a analisar o contexto da vida desse homem. Não fala-se muito a respeito da sua árvore genealógica, mas encontramos um cidadão cujo nome é Agur. A Bíblia diz que ele é filho de Jaque, e Jaque é um maçaíta. O que temos da sua genealogia é isso, e ponto. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Alguns desprezam genealogia. Por exemplo, quando passam a ler genealogia, viram o texto, viram a página e diz: para que genealogia está registrada na Bíblia? Se está registrada na Bíblia, é porque tem um propósito. E que propósito é esse? Na época primitiva, judeus não tinham sobrenomes. Os povos da terra não tinham sobrenome. Por isso que você não encontra nomes na Bíblia repetido. Porque imagine, se não há sobrenome e tem 20 Fábios dentro de uma mesma congregação, como diferenciá-los na hora de chamá-los? Ora, é por isso que na cultura judaica e na cultura primitiva, quando uma criança nascia dentro da casa, ele deveria saber quem era a sua árvore genealógica para saber qual era a sua posição dentro do governo daquela casa. Nós encontramos aqui uma genealogia um tanto quanto pequena, porque diz a Bíblia, Agur, filho de Jaque, o maçaíta, e ponto. Para entendermos quem é esse homem, precisamos voltar a um contexto histórico. Deus havia aparecido a Abraão e disse: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Abraão estava com aproximadamente 100 anos de idade. Sua esposa com quase 90 anos. Quem conhece um pouco de biologia e ciência, sabe que é impossível uma mulher com quase 90 anos dar à luz a uma criança. Mas Deus aparece a Abraão e diz: eu vou lhe dar um filho que sairá dos teus lombos. Ora, Abraão, recebendo a promessa, sabia que na ótica humana era impossível. E o casal comete um erro. Sara, sua esposa, chega até Abraão e diz: Abraão, é impossível que eu venha dar um filho a você. Por isso, eu tenho a minha serva Agar, se deite com ela, nascerá uma criança e a promessa de Deus se cumprirá. A grande questão é que Deus havia dito a Abraão: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Deus não disse como iria fazer, mas Deus falou que daquele relacionamento iria nascer uma criança. E quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que fala. O grande problema do ser humano é querer ajudar a Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele sabe o que faz. O ser humano é que não sabe confiar em Deus. Ora, Agar é oferecida a Abraão. Abraão se deita com Agar. Nasce uma criança, um primogênito, chamado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, era o filho bastardo. Anos passaram-se e cumpre-se a promessa, e Agar já via a criança Ismael correndo dentro de casa, quando Sara dá à luz ao menino Isaque. Há um conflito dentro daquela casa, porque o primogênito deveria ser Ismael e não Isaque. E com a bênção da primogenitura estava acompanhada toda sorte de bênção, e Sara sabia que mais tarde quem assumiria a posição de Abraão era Ismael e não Isaque, o filho da promessa. Ela chama Abraão e diz: Abraão,
eu não quero Agar e não quero esse menino dentro da minha casa. Eu quero que você expulse de casa Agar e Ismael. Ora, Abraão vai falar com Deus e Deus permite que o fato aconteça, porque Abraão estava pressionado. Então Abraão chama Agar pela manhã, dá a ela um odre cheio de água e um pão, e despede ela, e o menino vai embora. Ora, ele vai despedir a Agar, que não tinha culpa do fato acontecido, porque Sara quis cumprir uma promessa cuja Deus cumpriria na sua vida. Ela sai errante para o deserto, com um odre de água, com um pão nas suas mãos e com a criança. Caminha pelo deserto. Ao caminhar pelo deserto, eu entendo que Abraão poderia despedi-la para as regiões que haviam cidades. E essas cidades seriam cidades de refúgio para Ismael e Agar, sua mãe. Mas despediu ela para o deserto. Por quê? Quem entende de deserto sabe que uma mulher não conseguirá viver por muito tempo em meio a um deserto, porque deserto não tem água, deserto não tem alimentação, e tem animais peçonhentos. Grandes homens que atravessaram grandes desertos, eles contam as suas histórias e relatam que quase morreram. Homens experientes morreram no deserto. Imagine uma mulher com um odre de água, um pão e uma criança. Ela vai caminhando. Ao caminhar pelaquele deserto, acaba-se o pão, acaba-se a água. Ela deixa a criança debaixo de um pé de espinhos em uma sombra e se retira à distância de um arco, ou seja, da lança de um arco, aonde uma flecha é lançada. E nessa distância ela chora, e a criança também chora. E o choro da criança e da mãe passa a incomodar a Deus. E Deus, que não criou o problema, vai resolver o problema, porque Deus não criou o problema. Quem criou o problema foi Sara. Quem criou o problema foi Abraão. E Deus agora vai resolver o problema. E como resolver o problema? O próprio Deus resolve descer naquele lugar deserto. E ao descer naquele deserto, Deus fala com Agar: Agar, por que choras? Como assim, Deus pergunta a Agar, por que choras? Se Deus sabia porque ela chorava, pois os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Deus havia concordado que ela fosse dispensada de casa. Ora, por que choras, Agar? E Agar diz: eu choro porque o meu Senhor me expulsou de casa. Eu não tive culpa de ser expulsa. Eu não tive culpa de ter um filho com ele. Foi a minha senhora que pediu, que me ordenou. Eu era apenas uma empregada. Agora eu e meu filho vamos morrer nesse deserto. E Deus olha para ela e diz: vocês não morrerão nesse deserto, porque Ismael também será uma grande nação. Deus diz: Abraão e Sara criaram a confusão, e eu estou aqui para resolver a confusão. E eu glorifico a Deus nesta noite, porque se formos contar quantas coisas erradas e quantas decisões erradas tomamos de janeiro até o presente mês de novembro, e Deus desceu aqui na terra e através dos seus servos falou conosco e resolveu, é um motivo para glorificarmos o nome do Senhor, porque o ser humano cria problemas, mas Deus resolve problemas. Por favor, entenda isso. Ela dá água ao menino porque Deus planta um poço naquele deserto. Leva o menino até as remediações de Sigar e cria a criança. Se torna um homem. E Ismael, se tornando um homem, ele se casa. Ao se casar, a Bíblia diz que ele tem 12 filhos, que está relatado no livro de Gênesis, no capítulo de número 25. Se você quiser acompanhar essa leitura, Gênesis capítulo 25, traz o nome dos filhos de Ismael. E assim está escrito no verso 13 e sua sequência. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, Abidiel, Mebizão, Mismã, Dumã, e grife essa palavra, Massá,
Edar, Temã, Getur, Nafis, Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, formando 12 príncipes, cabeças de suas tribos. Nós encontramos aqui a genealogia de Ismael. E na genealogia de Ismael, encontramos um dos seus filhos, cujo nome era Massá. Ora, quando nós encontramos Massá, nós então decidimos que isso que acabei de ler, o provérbio 30 e o verso 15, não tem uma complexidade como nós achávamos. Por quê? Você note que um dos filhos de Ismael é Massá. Na época primitiva, quando nasciam meninos, os pais faziam dos meninos cabeça de tribos. O que isso quer dizer? Nasce 3 meninos, 3 tribos. Nasce 12 meninos, 12 tribos. Nasce 9 meninos, 9 tribos. Quando os meninos se tornavam homens, os pais os colocavam como cabeça de tribo. Por exemplo, em Israel, 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então nós temos o filho Levi. Quem nasce na tribo de Levi é levita. Ora, então quando a criança nascia e crescia, o pai ensinava: você é levita, é da minha genealogia. E na minha genealogia de levita, vem 3 classes de gente. Primeiro vem o levita, depois o sacerdote e depois o sumo sacerdote. Aqui aconteceu justamente igual. Das 12 tribos que havia na família de Ismael, um dos cabeças da tribo era Massá, um dos seus filhos. Então todos aqueles que nasciam na tribo de Massá era massaíta. O que quer dizer? Que tem um Agur na história, e este Agur é filho de Jaque, e Jaque é um massaíta, veio da linhagem de Ismael. Quando ele veio da linhagem de Ismael, entendemos que ele é um árabe. E sendo ele um árabe, depois de muitos anos, os eruditos entraram em contradição, porque achavam que a Bíblia foi escrita em apenas 3 línguas, e descobriram o primeiro texto que foi escrito em árabe, cuja é o provérbio de número 30. Esse rapaz, Ismael, deu a ordem genealógica da sua família, e veio Agur, filho de Jaque, Jaque o massaíta, conhecido também na tribo como oráculo, aqueles que carregavam a ciência e a interpretação. Aí alguém pode perguntar: por que o senhor está pregando tudo isso? Você vai entender agora porque eu falei sobre hebraísmo, porque eu falei sobre ambiguidade. Nós temos aqui um Agur, e esse Agur passou a morar em Jerusalém. Quando Davi, em uma das suas inserções, levou o povo árabe, a família de Ismael, depois de vencê-los em uma batalha, para Jerusalém. E por que levou a família de Agur? Porque eles tinham ciência, sabedoria. E depois da morte de Davi, Salomão passa a reinar. E quando Salomão reina, ele traz Agur para dentro da biblioteca real. E Agur passa a usar todos os textos que Salomão escrevia para doutrinar outras nações, quando ele escrevia em várias línguas aquilo que Salomão escrevia em hebraico. Ele traduzia em várias línguas. Agora esse homem passa a habitar em Jerusalém, e lá esse homem passa a se focar na vida desse homem chamado Salomão. E quando ele passa a focar-se na vida de Salomão, ele fala a respeito de Salomão, quando ele descreve a Itiel e a Ucal, seus irmãos longínquos, como Salomão viveu e como terminou a sua vida. Ele fala a respeito da vida de Salomão, e quando ele fala a respeito da vida de Salomão, ele diz: eu sou um homem de boca dura, de cerviz complicada, porque eu não conheço esse Deus, mas eu vejo o Deus Todo-Poderoso agir na vida de Salomão. E quem é semelhante a esse Deus que cerra o céu no seu punho? Quem é esse Deus que cerra os ventos no seu punho? Quem amarrou as águas numa roupa? E quem estabeleceu a extremidade da terra? Ele começa a questionar e dizer: quem é semelhante ao Deus de Salomão?
Ninguém pode ser comparado a esse Deus. Ele fala daquilo que Deus realizou na vida de Salomão, da grandeza de Deus na vida de Salomão. E aqui nós temos um problema. Quando ele chega no verso de número 15, me parece que ele desmancha tudo a respeito da grandeza de Deus na vida de Salomão. Não porque Deus assim o fez, mas porque Salomão desprezou o que Deus havia feito na sua vida. Mesmo quando ele escreveu, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, ele estava falando, olha, eu desperdicei meu tempo, porque eu deveria ter servido a Deus melhor, mas a riqueza cegou os meus olhos. Ora, ele vai para dentro do contexto e diz, a sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá. Sem o hebraísmo e sem ambiguidade é impossível entender isso. Por que ele está usando a sanguessuga? Para quem não conhece, a sanguessuga é um anelídeo. Ele tem plêusulas. Esse anelídeo sobrevive do sangue de outros animais ou de pessoas. Quando as plêusulas encontram a corrente sanguínea, o animal se fixa e começa a se alimentar da pessoa ou do animal. Ela libera uma indrotoxina que dá um sentimento de prazer. O animal ou a pessoa está morrendo, mas não percebe que está morrendo. É a indrotoxina. Escuta-me, por favor. A maior sanguessuga encontrada nesta nação foi uma sanguessuga de 50 centímetros na Amazônia. Um animal que chega a tomar de 7 a 15 litros de sangue. Ora, quando ele encontra um corpo e se aclopa, ele mata, ele destrói o ser a qual ele está acoplado. Ele usa a temática da sanguessuga. E no sentido que ele usa, vem a figuração no aramaico e também na língua original em que o texto fora escrito, no árabe, de Alec e Aleque. Medá, medá, que quer dizer, a sanguessuga, a vaidade, tem 2 filhas, o ser e o poder. E a vaidade, o ser e o poder, destrói o homem. Até aqui, eu só dei uma introdução. Agora eu vou lhe aplicar. E Deus vai operar neste momento, porque Deus está neste lugar. A vaidade do ser e do poder é que destrói o homem. É a sanguessuga que libera uma indrotoxina. E o ser, o ego, Alec e Aleque, o poder destrói o homem. Quando ele usa o termo a sanguessuga, a vaidade está em 2 níveis. Para falar sobre a vaidade, o ser e o poder, eu preciso falar primeiro sobre o primeiro nível da vaidade. Qual é o primeiro nível da vaidade? É o nível que não nos destrói, porque todos aqui, sem exceção, somos vaidosos. Ora, você e eu somos vaidosos. Por que você pintou o cabelo? Porque você tem vaidade. Por que você coloca um bom terno, uma boa roupa? Porque você tem vaidade. Ora, deixe-me falar sobre vaidade feminina. Eu fui a uma loja, num shopping com a minha esposa. A minha filha estava correndo na frente. De repente minha esposa olha para uma loja de sapato e dá um grito. Meu Deus! Meu coração dispara. Eu pergunto a ela, você está passando mal? Procuro minha filha está bem. E eu disse, o que foi? Ela disse, olha que sapato lindo dentro daquela loja. Vaidade feminina. Deixa eu comprar. Eu disse, vá lá, serva de Deus, compre, por favor. Ela entrou dentro da loja, ficou 40 minutos dentro da loja, eu na porta. Eu disse, eu vou ficar na porta, porque se ela comprar, eu me apresento como marido e pago a conta. Se ela não comprar, eu saio pela tangente e a moça não vai saber que eu sou marido dessa mulher. Depois de 40 minutos, ela compra o sapato, sai da loja com um sorriso de orelha em orelha, me dá um beijo pentecostal e diz, como eu te amo, meu amor. Saindo da loja, nós continuamos. Depois de 4 lojas, a minha esposa dá um novo grito. Meu Deus! E eu disse, o que foi agora? E ela disse, olha, dentro daquela loja, que sapato lindo. Olhei para a caixa e disse, e esse que você acabou de comprar? Ela disse, é lindo também, mas aquele é mais lindo. Olhei para a caixa, olhei para o sapato da vitrine e disse, é o mesmo. Ela disse, não é. E eu disse, por quê? Ela disse, tem um lacinho. E eu disse, cadê o lacinho? Olha o tamanho.
Ela disse, no meio do lacinho tem uma pedra. Eu disse, Deus me revela, porque com os olhos naturais eu não consigo enxergar. Mas tinha a pedra no bendito do laço. Disse, vá lá, compre. Vaidade feminina. Eu estava em um congresso em Brasília. Cheguei cansado em casa, deitei no sofá, liguei a televisão, ela não estava. Ela foi ao cabeleireiro. Quando ela voltou, ela chegou na minha frente e passou a primeira vez. Passou a segunda vez. Na terceira vez ela colocou a mão na cintura e disse, o que achou? E eu caí na bobeira de dizer, o quê? E ela disse, você não viu nada diferente? Eu comecei a procurar. E disse, é o sapato. Ela disse, o sapato eu já tenho há 15 dias. Eu disse, é o vestido. Ela disse, o vestido eu já tenho há 30 dias. Por último eu chutei e disse, é o cabelo. Ela fez um bico e disse, não me ama. E ainda assim são complexadas. Vaidade feminina? Vaidade é tudo vaidade. Mas o homem também tem vaidade. Entra dentro do carro de um homem e bate a porta com violência. Ele pode não falar, mas dentro da alma, lá no intrínseco ele fala, não tem geladeira dentro da casa. Entra com o pé sujo dentro do carro de um homem. Nós vivemos a vaidade terrena, porque tudo é vaidade. Essa vaidade não nos destrói, mas a vaidade, o ser e o poder nos destrói. Ela é uma sanguessuga. Que vaidade é essa? A vaidade do ser. A vaidade do ser é achar que não precisamos de Deus para viver. Isso é uma ignorância, porque nós dependemos de Deus e precisamos de Deus. Mas o ser vaidoso, ele se alimenta da sua vaidade quando ele acha que ele é alguma coisa. E permitam-me dizer, a Assembleia de Deus no Brasil chegou até nós através de analfabetos, indultos, homens que malemar sabiam ler e escrever, mas quando abriam a boca para falar, Deus batizava com o Espírito Santo, renovava e fazia coisas tremendas. Nós tivemos a oportunidade de estudar, e isso é bom. Conhecemos teologia, conhecemos a Bíblia, nos aprofundamos, mas existem pessoas que não sabem se lidar com o ser, e acabam sendo tomados pela vaidade do ser, quando acham que não precisam de Deus, porque cresceram e esqueceram de onde saíram. Estudou a respeito de uma matéria, já não é mais o mesmo. Colocou um anel no dedo e diz que é doutor em divindade. E até o glória a Deus muda, porque antigamente era glória a Deus, aleluia, eu estou aqui para te adorar, mas agora para não escandar é glória a Deus. Gente que conversava com todo mundo, abraçava todo mundo, basta crescer um pouquinho lá na sociedade, já não conversa com todos, já acha que tem que participar de um grupo de excelência maior. Aquele que vinha de bicicleta antigamente para a igreja e caminhava em cima de uma bicicleta cerca de 2 quilômetros para ouvir a palavra de Deus, bastou enriquecer-se. Ora, agora eu não tenho mais tempo para vir à casa de Deus, porque eu preciso cuidar da faculdade da minha filha, da faculdade do meu filho, dos meus negócios, eu não tenho tempo mais para Deus. A vaidade do ser destrói o ser humano, porque o ser humano coloca Deus fora do seu contexto. Mas nesta noite eu sou necessitado de Deus, e tudo que eu tenho é para a glória dEle, para a honra dEle. E eu abro meu coração para dizer que quando a vaidade adentra, a pessoa se afasta de Deus, porque a vaidade do ser lhe libera uma condição que ele não precisa de Deus. Quanta gente arrogante por aí. Você não está no meu nível cultural. Você não está no meu nível da palavra. Você não pode conversar comigo porque eu estou acima de você. E vai se alimentando dessa vaidade chamada ser. Aí eu pergunto, quem é o homem para dizer que é alguma coisa quando só Deus é? E o próprio salmista vem e diz, vocês são pó, minha gente. O doutor top da sociedade
acorda com uma mancha no rosto. Vai ao médico e o médico diz, é câncer, meu senhor. O senhor pode fazer quimioterapia, radioterapia e o que quiser. Talvez o senhor sairá vivo daqui. Mas talvez o senhor morrerá. Eu não posso dizer que o senhor viverá ou morrerá, porque isso depende de Deus. Cadê o homem que tem bilhões de dólares na sua conta nesta hora? Ele tem que se ajoelhar diante do Deus que tem todo o poder e a honra e a glória pertence a Ele. Tem que se curvar. Uramacalabassuri andarai. Eu vejo tanta gente vaidosa se embebecendo com a vaidade do ser, achando que não precisa de Deus. Aí Deus leva para a prensa, e lá na prensa vai esmagando, e lá na prensa Ele vai acertando as coisas. Sabe para quê? Para a pessoa aprender que só Ele tem que ser respeitado no céu e na terra, porque Ele é o ser a ser adorado, e aqui nós somos criados para adorá-lo. Tem gente que diz, eu não glorifico. Ah, não? Glorifica não? Não, eu não glorifico, não. Câncer. Já vem para o culto dando choque. Eita, glória. Glória. Pó. E essa endotoxina é liberada. E a pessoa, ela acha que ela é algo sem Deus. Coloca Deus fora do contexto. Esses homens arrogantes que acham que podem viver sem Deus, o final é triste e tenebroso. Mas o homem que se humilha diante da presença de Deus e diz, eu sou pó e preciso de ti, ele encontrará a grandeza do seu Criador, porque Deus é louvado na terra e nos céus. Existem muitos que querem glória, mas Deus é o ser a ser adorado. Quando Moisés foi falar com ele, Deus diz, eu não vou com esse povo, mas eu vou enviar um anjo. Deus então ouve Moisés falar, quando Moisés diz, nós não vamos sair daqui sem a tua presença, porque a tua presença é o que faz a diferença. Sem a tua presença a gente não vai tirar o pé daqui. Ah, se não fosse a presença de Deus, os teus inimigos já teriam te destruídos, mas é a presença de Deus que faz diferença na vida do homem. Quando o homem reconhece que ele precisa de Deus, e Deus é o centro da adoração, quando você adora aqui na terra, o céu se abre, e Deus derrama a sua glória e diz, é o João, é o Alfredo, é a Marilene, é a Maria que está me adorando, porque ele e ela dependem de mim. Todo esse ano de 2014, você está na dependência de Deus, e olha o que Deus está fazendo na sua vida, te sustentando na destra da sua mão. Eu vou além. Uramacalamassuri andarai. Alamanturi alaceia. Deus não se desafia, Deus se adora. Quem é o homem para desafiar o Deus Todo-Poderoso, que usa uma criança para derrotar um gigante? Quem é o Todo-Poderoso? Somente o Deus Criador dos céus e dos confins da terra. Quanta gente arrogante que não dá liberdade para o Espírito de Deus usar, porque tem uma faculdade. Quanta gente arrogante que não dá liberdade para Deus usar, porque está acima de qualquer critério. Quantas pessoas arrogantes que acham que estão numa posição, pode humilhar as outras, mas virá a morte para mim e para você, e ninguém pode escapar dela. Por isso, se você tem uma boa casa, use para glorificar o nome do Senhor. Se tem um bom carro, use para glorificar o nome do Senhor. Se tem uma faculdade, use para glorificar o nome do Senhor, porque o ser deixa de aparecer e aparece o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Só Deus deve ser adorado. Eu vou falar algo que eu estou sentindo aqui, depois eu vou para o final da mensagem. Deus está aqui nesta noite para ser adorado. Deus está aqui nesta noite para ser adorado. E só pode adorá-lo quem reconhece que Ele é maior do que você.
Só pode agradecer alguém que reconhece que Deus faz o que você não pode fazer. Deus deve ser adorado em qualquer situação. E nesta noite eu o adoro. Eu não sei se você vai adorar, mas eu vim aqui nesta noite para adorar quem é maior do que eu. Porque eu não sou, mas Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu quero lhe desafiar a fazer algo que eu convidei a igreja na última vez aqui fazer. Existem duas palavras que eu gosto muito. A palavra glória a Deus e a palavra aleluia, que quer dizer, seja dado aquilo que Ele é merecedor. E aleluia é a confirmação da manifestação de Deus, quando recebe a nossa adoração. Eu não sei se todos vão fazer, mas eu te convido, quando eu mandar, levantar uma das suas mãos e gritar com alta voz, glória a Deus e aleluia, o mais alto que você puder, durante 30 segundos. Você pode levantar uma das suas mãos e começar a gritar glória a Deus, aleluia, durante 30 segundos. Você pode. Note que tem pessoas que têm dificuldade de dizer glória a Deus, aleluia, mas há outros que estão agradecendo a Deus, dizendo glória a Deus, aleluia. Diga, 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 diga. Quando você diz, Ele é o centro, Ele é adorado, Ele é o Deus Criador, isso diga, repita essa palavra. E se Ele está recebendo, Ele vai manifestar a sua glória na sua vida agora. Diga! Xarabacalabassúria, Urabacalassuriandarabachaya. Glória a Deus pela vida, glória a Deus pelo ar, glória a Deus pela sua existência, glória a Deus pela oportunidade de estar comemorando neste culto as vitórias que Deus nos deu durante esse ano. Glória a Deus e aleluia! Olha que lindo! Xarabacala Súria, Alabacala Massuri Andarai. Quando você glorifica, Jesus batiza. Quando você glorifica, Jesus cura. Quando você glorifica, Jesus transforma. Quando você glorifica, o reino dos céus se move em favor, porque Deus está dizendo: há alguém me adorando, o ser está sendo adorado. Meu Deus. Ai, Camanturi Alassai. Oh, glória, está subindo a adoração. Oh, Ramancala Massúria. Ai, Manjuki andai, Xarala Suri que andarai. Isso, adore com a sua alma. Se exponha que Deus é maior. Deus, manifesta a tua presença neste lugar agora e mostra a tua grandeza ao teu povo que te adora. Que adaraia, porque tu és o ser a ser adorado aqui nesta noite. Que lindo, igreja. Amanturiai. Você está se esvaziando de si mesmo e dando a Ele o que Ele merece, a honra e a glória e o louvor. Espírito de Deus, Uramanturiasai. Não deixa a maldita vaidade do ser te destruir, mas adore a Deus, porque tudo que você tem é para a glória dEle.
Aonde você está é para a glória dEle, para o louvor dEle. É Ele que tira, é Ele que coloca, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Então adore somente a Ele. Todo ser que existe na terra foi criado para adorar a Deus. Ora, o resto, lamancuria maceia, o resto é resto, mas a glória é para Ele na sua totalidade. Eu termino minha palavra agora. Além da vaidade do ser, vem o pior, a vaidade do poder. Que vaidade é essa? É achar que nós estamos no controle, e Deus não. Ao contrário, Deus está no controle, e nós não. Mas quando o homem tem poder na sua mão, ele acha que está no controle, ele domina, mas o poder pertence a Deus, e está emprestado aos homens, para que os homens propaguem o seu reino aqui na terra. Um dia os discípulos vieram todos contentes, porque expulsaram demônios e curaram os enfermos. Jesus olhou para ele e disse: vocês estão felizes porque vocês expulsam os demônios e curam os enfermos? Não vos alegreis por causa disso, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. As pessoas, elas acham que elas estão no controle. Eu me lembro da crise passada na Europa. Os países batiam no peito e diziam: somos ricos. Os Estados Unidos da América diziam: estamos no controle. Veio a bolha imobiliária, devastou o mundo. Crises que as suas sequelas estão vivenciadas até agora. Quem é que está no controle? A promessa de uma mudança extraordinária no nosso mundo, no nosso Brasil, eu digo que é o contrário. Jesus voltará para buscar na sua igreja em meio a uma crise, e Jesus voltará para buscar a sua noiva. Homens depositando a sua esperança em quem tem poder, que nada tem mais do que força, são limitados, pois o poder pertence a Deus, e as pessoas acham que estão no controle. Mas quem está no controle é Deus. Os homens usam o poder permitido e dado por Deus, mas o poder pertence a Deus, é apenas emprestado aos homens. Homens que confiam na sua força. Há uma crise no estado de São Paulo, que os homens estão vendo a represa esvaziar, e eles não têm como enchê-la. Porque Deus disse assim: eu vou cerrar o céu para dar uma lição a este povo. Pode buscar santo, pode buscar aonde quiser, pode até pagar a alguém, mas não consegue fazer chover, porque o poder pertence a Deus. É Deus que diz: chove, não chove. O poder está na mão dele. Deus está no controle. Eu encerro essa pregação dizendo a esta igreja: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Homens estão se alimentando da sua vaidade, achando que estão no controle, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle, e eu posso lhes afirmar, no momento certo, Deus vai agir, porque Deus não perdeu o controle. Receba essa palavra nesta noite, fique de pé, por favor. Deus quer lhe mostrar algo aqui nesta noite. Se você acredita naquilo que preguei, não auto se justifique tentando fazer o que Deus vai fazer. Dê a Ele a honra e a glória. E observe que Deus não perdeu o controle de nada. E se você precisa de oração, eu vou te dar 15 segundos para vir ficar em pé aqui. Porque Deus está no controle.
Não deixa a vaidade do ser e do poder te alimentar. Te entreguem na mão de Deus, porque Deus está no controle. Eu sinto Ele agindo aqui agora. Até a decisão que você está para tomar, Deus está no controle. Não se precipite em tomar uma decisão própria sua, mas deixa Deus agir, porque Deus está no controle. Eu fecho os meus olhos agora e me humilho junto com esses que vieram te adorar. Não queremos que a vaidade do ser e do poder nos destrua, que a leque e a leque destrua o que o Senhor vem construindo em nossas vidas. Essa vaidade maldita que destrói os homens que acham que são e que podem, tirando o Senhor do cenário da história. Nesta noite, o Manturiacei, os teus filhos estão reunidos aqui neste lugar porque sabem que não podem e não são e não podem, mas sabem que o Senhor é e o que o Senhor pode. E eu sei que o Senhor está no controle aqui agora. Controle de situações que os homens não podem, não conseguem controlar, mas o Senhor está no controle. E eu quero te pedir um sinal agora do céu neste lugar. Aonde houver alguém te adorando com a boca aberta diante da tua presença e se humilhando diante da tua face, Senhor, assuma o controle agora. E Manturiaçaia. Trabalha onde ele não pode trabalhar. Trabalha onde ela não pode trabalhar. Toca onde ele não pode tocar. Toca onde ela não pode tocar. Que o ser agora seja inibido pela sua glória. E que poder manifesto agora venha de ti. Lágrimas quentes estão caindo dos olhos agora. Servos e servas estão pedindo, tome o controle agora. Amanturiacei. Tome a direção agora. E eu quero te agradecer porque eu já sinto a sua mão tocando aonde não podemos tocar. Eu já quero te agradecer porque nós sentimos o teu poder agindo aonde nós não podemos agir. Aquilo que saiu fora de circunstância, o Senhor pode agir e o Senhor pode operar. Em nome de Jesus de Nazaré, todos aqueles que estão me ouvindo pela rádio web, que recebam a tua presença agora, que recebam o poder, que recebam a unção do teu poder agora, que é manifesta neste lugar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos aqueles que estão se humilhando e dizendo eu não posso, eu não sou, eu não consigo, recebam o poder do Todo-Poderoso que invade o seu coração e a sua alma. Deus de Abraão, Deus que conserta aquilo que está errado, Deus que está no controle, coloca a tua mão agora, Amanturi alacalabassúria, e age agora, Amanturi assaia. E eu creio que o Senhor está tomando controle das coisas agora, Amanturi abacaia. E como uma oração profética, em nome de Jesus, que as pessoas comecem a sentir que o Senhor está no controle agora. Uremanduri assúria, que o Senhor vai agir agora, que o Senhor vai operar agora, que o Senhor, Imanturi alassúria, vai trocar causas, o limique andaraia, perdidas por causas vitoriosas. Eu oro, eu abençoo, eu impetro toda sorte de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você puder e quiser, eu te convido para dar um abraço em quem está ao teu esquerdo, à tua direita, e dizer: Deus está no controle.
Você pode abraçar alguém e dizer: Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Eu quero deixar um abraço a todos. Agradecer ao pastor Silas. Foi bom estar com vocês aqui neste lugar. E nunca se esqueça, a sanguessuga tem 2 filhas. A vaidade tem 2 filhas. O ser e o poder. Mas a glória pertence a Deus. Nunca deixe o ser te dominar. Nunca deixe o poder te dominar. Mas deixe que o ser, o Deus Todo-Poderoso, seja adorado em todas as suas atitudes. E o poder, o controle esteja na mão de Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Os irmãos são agradecidos pelo pastor Fábio. Podem dizer amém? Que Deus continue te usando. A porta está sempre aberta. Pastor Cezino deveria estar aqui, ele não está, mas ele está atendendo alguém. Ao círculo de oração, Deus abençoe, irmã Salma. Querem dar mais alguma nota? Não? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, ficamos de pés. Aos seus companheiros, bom retorno, né? Bom retorno até o Paraná. Que o Senhor os guarde nesse caminho. Os irmãos, pedimos que orem pelo pastor que está retornando à sua cidade agora à noite. E para que Deus venha guardá-lo e abençoá-lo nesse caminho. Meus irmãos, nós estamos encerrando, mas queremos fazer a última oração e pedindo a Deus a bênção sobre os dizimistas e aqueles que ofertaram para a obra missionária. Venha à frente nossa irmã Andréia Medeiros, auxiliar Naldir Rodrigues da Silva, Claudete de Castro Travasso, diácono José Crispim Correia, Durval Gonçalves, Eurélia da Silva Leite, Ellison Locke, Lídia Lopes da Silva de Paulo, Marlene Malaquias Bueno, presbítero Emílio Teixeira Costa, pastor José Pereira, Retífica Saúl Jovino da Silva e Tainá Peixó. E os irmãos que contribuíram para a obra missionária, nossa irmã Andréa Medeiros, pastor José Duarte, Neuza Cordeiro Costa, Emílio Teixeira, Jonas Pedro Dias, Irani Pedro Dias, Ângela Shirley Seman. Venham à frente, meus irmãos, para receber a oração. E nós agradecemos a Deus por esse culto. Agradecemos a Deus pela presença do Todo-Poderoso. Eu sei que Deus está neste lugar nessa noite. Deus está no controle. Quem pode dizer amém? E a vaidade fica embaixo dos pés. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos vencer esse bichinho tão pequeno que é uma sanguessuga, mas tão destruidor da nossa vida, né? Estenda suas mãos para cá, meus irmãos, e vamos abençoar nossos irmãos. Pai querido e santo, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos. Desde o começo desse culto, tu vem falando conosco. Tu vem falando de uma maneira linda e maravilhosa. E agora na mensagem da tua palavra, Senhor, a mensagem que veio ao nosso coração, edificando nossas vidas espirituais, edificando a tua igreja. Agora pedimos a tua bênção sobre o dizimista, sobre o ofertante da obra missionária. Senhor, olha para a despensa dos teus filhos, olha para a mesa deles, olha para a sua vida, Senhor, pessoal, financeira, o seu trabalho, onde eles colocam suas mãos. Que a bênção do Senhor seja superabundante nas suas vidas. Repreenda o devorador e que toda sorte de bênção venha a ser derramada sobre seu lar e a sua família. É a nossa oração em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Estenda as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem? O que está faltando? Espera aí, se Deus é por nós daqui a pouco. Dá para tirar do ar, por favor? Pedimos que saia do ar, pedimos aos irmãos que cortem do ar. Nós temos uma notinha aqui fora do ar. Uma notinha fora do ar. Quando estiver fora do ar, me avisa aí, tudo ok. Fora do ar.